se você tem a palavra de Deus aí nas suas mãos e acompanhando os textos que vamos ler, nós vamos ler a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13, versículo 20 a 21. 20 e 21. Hebreus 13, 20 e 21. Se você pode compartilhar a Bíblia com alguém do seu lado, isso é muito bom, um bom hábito. Caso você não tenha a Bíblia em mãos, o texto também está sendo projetado aqui. Hebreus 13, 20 e 21. Leamos juntos. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, que para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Oremos. Obrigado pela tua santa palavra, Senhor, que o Senhor a inspirou, e pedimos que o Senhor nos ilumine para entendê-la de forma correta e para pregá-la de forma fiel, para que a honra e a glória seja somente ao Senhor Jesus. Amém. Que os corações aqui, Pai, sedentos pela verdade, possam encontrar na tua palavra a verdade. Os que não têm certeza de uma vida eterna em comunhão com o Senhor no céu, possa hoje crer em Jesus como Salvador e ter a vida eterna. Os que já são teus, que já creem em Jesus, possam aprender e receber a exortação da palavra para viver em obediência. Ajuda-nos, Senhor, em tudo a glorificarmos ao Senhor. Cure os enfermos em nosso meio, Senhor. Conforte e console os aflitos, encoraje os que estão em desânimo. Fortaleça os fracos, Senhor. Provê as necessidades. Mas ajuda-nos em tudo glorificarmos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glorificando a Deus por quem Deus é. Deus é descrito na palavra dele com as características eternas dele. Nós podemos perguntar aí na rua quem é Deus, e muitas pessoas vão dar a sua opinião. Algumas boas, outras erradas, equivocadas. A melhor maneira de sabermos quem Deus é perguntarmos para o próprio Deus como ele se revela. E a Bíblia já revela Deus, já mostra quem Deus é. Então, para você conhecer a Deus da melhor forma, você tem que ver o que Deus já falou dele mesmo. A Bíblia nos revela ao Senhor, nosso Deus. E a pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, revela a Deus Pai de uma maneira vívida. Mas aqui nesse trecho que lemos, que é conhecido como doxologia, palavra difícil, né? Mas nada mais é do que louvor, palavra de louvor a Deus. Esse é um trecho no final do livro de Hebreus, que finaliza, né, essa carta maravilhosa, e que termina com um período, um trecho de adoração a Deus, de louvor, de engrandecimento da pessoa de Deus. O livro de Hebreus fala de Jesus Cristo como superior, superior a anjos, superior a homens, superior a rituais, superior a ofertas, sacrifícios, superior a tudo e todos. Jesus Cristo é superior e suficiente para todos nós. E encerra dessa maneira, com essa doxologia. Por que isso é importante? Porque o livro de Hebreus foi escrito para cristãos sofridos, para pessoas que eram judeus, convertidos, e que por causa da perseguição que estava começando, não estava a todo vapor, mas estava se iniciando, eles estavam pensando duas vezes em voltar para as tradições e para a religião deles. Ao invés de andar firme na fé, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É interessante porque quando a gente passa por dificuldades, a gente pensa duas vezes, vale a pena? Vale a pena servir a Jesus? Vale a pena seguir a Jesus? Porque parece que quando eu quero fazer isso, as coisas apertam, a pressão vem. Eu digo, a opressão vem, espiritual.
porque tem forças malignas interessadas em que nós não confiemos e não andemos com o Senhor Jesus. Nós não obedeçamos ao Senhor Jesus e que nós não venhamos a testemunhar do Senhor Jesus. Mas o autor de Hebreus, ele encoraja as pessoas a continuar olhando para Jesus, não importa a situação, não importa o problema. É fácil ser cristão quando tudo vai bem, quando sua família te apoia, quando o seu patrão não causa empecilho, quando não corta o seu salário ou corta o seu emprego por você ser um cristão. Mas é difícil quando as pessoas olham cruzado para você, quando as pessoas deixam de ser amigas, como quando as pessoas começam a, nem digo persegui-lo, mas quando as pessoas começam a ignorá-lo. Essas coisas fazem você pensar duas vezes. Esses cristãos aqui estavam no início de uma hostilidade no mundo. O mundo estava olhando para eles com hostilidade, com desdém, e eles estavam pensando duas vezes em abandonar. E aí o autor fala para eles não abandonarem, e encerra essa carta dizendo exatamente isso, e revelando Deus, por quem Deus é, de acordo com esse texto. Eu convido você a caminhar nesses versículos e ver o que Deus fala dele mesmo, quem ele é, através desse trecho, dessa doxologia, dessa poesia final do livro de Hebreus. Ora, o Deus de paz. Começa dizendo isso. Ora, o Deus de paz. Está se referindo a Deus, nosso Deus que não é um Deus de guerra. Nós falamos na escola bíblica sobre o Pentateuco, os livros do Velho Testamento, os primeiros 5 livros. Estamos no livro de Números. E nós vemos como Deus foi justo e foi firme contra o pecado do povo, rebelde, incrédulo, que ignorou as promessas dele, que desobedeceu a ele. Deus foi firme, mas Deus em todo momento, em toda a história, está pronto para receber o contrito, o arrependido. Aquele que vem dizendo, Senhor, eu estou errado, me perdoa, me ajuda. Deus nunca vira as costas para eles. Deus estende com misericórdia a sua graça, o seu perdão. E ajuda essa pessoa na restauração. O homem, por mais que tente fazer as coisas certas com Deus, ele não consegue. Eu te dou essa notícia agora. Má notícia, você não consegue. Você não consegue agradar a Deus com as suas forças. A Bíblia fala que não há um justo, não há um sequer, não há um que busque a Deus. Todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos, capítulo 3, 23, fala isso. Mas Deus fez uma coisa para nós. Ele viu que éramos inimigos e Ele nos tornou amigos. Mais que amigos, nos tornou filhos, através do seu Filho, Jesus. Através do sangue de Jesus Cristo, Ele fez com que nos tornássemos amigos. Essa paz que Deus fez para conosco foi possível pelo sangue da aliança, como diz, ora o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo. Diferente dos sacrifícios que eram no Velho Testamento, quando um pecava, o animal era sacrificado, mas aí quando o pecado acontecia de novo, tinha que sacrificar de novo. Então não era um sacrifício eterno, era sempre necessário, era recorrente. Aqui diz que é o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna. A aliança que Deus fez para conosco foi baseada no sangue, no sacrifício único e eterno e perfeito de seu Filho Jesus Cristo. A paz que temos com Deus é por causa de Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que temos com Deus é por causa do que Deus já fez por nós, por causa de Jesus Cristo. Deus é a nossa paz. Deus fez de inimigos amigos, pessoas diferentes, judeus e estrangeiros, gentios, que eram inimigos por natureza. Deus fez uma família, uma igreja, uma carne em Cristo. Efésios 2,14 fala, porque Ele é a nossa paz. Então, irmãos, o Deus da paz, agora nós sabemos que o Deus que glorificamos é o Deus da paz. Deus da paz. O pecado traz guerra, traz separação, traz inimizade, mas foi preciso que o Filho dele, Jesus Cristo, derramasse o seu sangue, o sacrifício de um inocente para os culpados, para que nós estivéssemos em paz. Então, o que eu digo para você, descanse na paz.
que Deus provê. Eu não sei se você está em guerra com você mesmo. Talvez você não dorme à noite porque você não tem paz. Talvez você está em guerra com alguém da sua família, esposa, marido, filhos, parentes, patrão, empregado, vizinhos. Parece que a guerra está aí. A Bíblia fala que no que depender de nós devemos ter paz com todos os homens. A gente faz a nossa parte. A gente não consegue mudar o outro, mas a gente, com a graça de Deus que nos transformou, a gente pode estar em paz. Estender a paz que recebemos de Deus. Descanse na paz que Deus provê. Deus te deu a paz. Deus fez de você alguém que é filho, não é mais inimigo dele. O Deus da paz. Deus também se revela ainda mais, não só como Deus da paz, o pacificador, mas o Deus vivificador. Olha o que diz no restante do verso. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Deus é aquele que vence a morte, não só dá paz, mas ele vence a morte. O Filho dele morreu para que viéssemos a ter vida, para que nós não morrêssemos, mas Jesus Cristo venceu a morte. Deus ressuscitou o seu Filho, e Deus fez do seu Filho um pastor, com letra maiúscula de ovelhas. Irmãos, nós somos pastores falhos. Eu sou um pastor humano falho. Se você espera de mim perfeição, você pode esperar sentado, você não vai achar. Pode esperar por 50 anos, e depois disso, pode esperar mais, porque não sou perfeito. Mas esse pastor que a Bíblia fala, que é o grande pastor, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande pastor das ovelhas. Esse pastor foi ressuscitado pelo Deus vivificador. Então Deus, além de ser pacificador, Ele é vivificador. Nós temos um pastor vivo, um Deus vivo. Enquanto religiões por aí estão atrás de ídolos, fundadores, sepultados e mortos, onde tem a foto, tem os ossos, tem uma estátua em homenagem, nosso Deus é vivo. Amém. Nosso Salvador Jesus Cristo não está no túmulo que visitam lá em Israel, está vazio, porque Ele não está lá. Agora Ele está diante do Pai, intercedendo por nós, preparando-nos morada para voltar e buscar-nos e levar-nos para si. Ele é o grande pastor das ovelhas, que foi vivificado pelo Deus vivificador. O Deus que deu vida ao corpo de Jesus é o Deus que dá vida espiritual para os nossos corações, para os seus corações, para o meu coração. Nós devemos entender que esse Deus que a Bíblia fala, a quem glorificamos, é o Deus vivificador. João 10:11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, dá a sua vida pelas ovelhas. Eu quero ser um bom pastor, irmãos, e eu me esforço com a graça de Deus para ser um bom pastor, mas é impossível ser um pastor perfeito. Eu não sou onipresente, eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem necessidades em todos os lados, só consigo estar em um lugar. Só consigo pensar e agir e falar nas minhas limitações com a graça de Deus, mas quando eu faço, pedindo ajuda para Deus, mas o pastor Jesus Cristo, Ele é o grande pastor. Esse pastor, irmãos, é a quem eu me espelho, é a quem você deve se espelhar e buscar. Confie nesse pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Você é a ovelha desse pastor, pastor vivo, para toda a eternidade. Você é uma ovelha que vai viver para sempre com esse pastor. O Deus é vivificador, Ele te vivificou. Efésios 2:5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu e você éramos mortos, estávamos mortos em nossos pecados, éramos zumbis, andando com o olho aberto, trabalhando, estudando. Ninguém podia falar que estávamos mortos, mas diante de Deus éramos mortos, defuntos, mortos andando e perambulando, porque nós estávamos condenados, destinados ao inferno por causa do nosso próprio pecado. Mas estando nós mortos em nossos pecados, Deus nos vivificou em Cristo
Ele ressuscitou Jesus, o grande pastor, e todos aqueles que estão em Cristo são vivificados com Ele. Amém? Amém. Quando eu digo amém nessa igreja, significa, você concorda? Quando você fala concordo, você fala amém. É isso que a Bíblia ensina. Então eu digo para você, olhando para esse Deus vivificador, confie no grande pastor vivificado. Receba a mesma vida que o pastor recebeu. Esteja vivo com Ele. Creia em Jesus, o pastor, como seu único Salvador, e tenha vida em seu nome. Pastor, eu já creio em Jesus. Eu sei que Ele existiu, Ele morreu na cruz. Você sabe que Ele morreu por você. Ele morreu pelos seus pecados, pelas suas mentiras, pelo seu coração apodrecido, rebelde, inimizade. Jesus morreu por você na cruz. Ele não morreu pelo seu vizinho só, morreu por você. Se o seu vizinho não existisse, só existisse você, ele morreria ainda por você. O que você faz com isso? Receba em arrependimento e fé, diga: Senhor, eu sou pecador, me perdoa, eu creio no Senhor como meu Salvador, me perdoa e me salve, viva em mim. Jesus Cristo disse ao ladrão na cruz, quando o ladrão se arrependeu e disse: nós merecemos morrer aqui, mas ele é inocente. Ele falou para Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha, aquele homem nem batizou, não era membro de igreja. O que ele fez para estar no paraíso com Jesus? O que ele fez? Se arrependeu. Ele sabia que era pecador, criminoso, merecedor da condenação. Ele pediu ajuda para Jesus, com um olhar de fé. Ele não tinha como estender a mão, nem ajoelhar. Está vendo, irmão? O ajoelhar não salva ninguém. Mas o olhar de fé e o clamor àquele que pode ajudar. Jesus é o único que pode. E na cruz, Jesus ensanguentado, totalmente atormentado, a noite toda acordada, suando sangue no Getsemane, sendo cuspido, esbofeteado, maltratado, perfurado. Jesus ainda se preocupa com aquele homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus Cristo, Ele não vira as costas para aqueles que o buscam em arrependimento e fé. Olhe para Jesus, creia nele como Salvador e você estará vivo espiritualmente com Ele. Então Deus é revelado como pacificador, como vivificador, continuando aí, é revelado como transformador. Versículo 21. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazeres a sua vontade. A palavra aperfeiçoar quer dizer consertar o que está quebrado. Você pegar algo esmiuçado, esmagalhado, totalmente quebrado, e você consertar, você refazer. Não só refazer, mas fazer de maneira que está pronto para ser usado e útil. Não é só para ficar de enfeite, mas para ser utilizado. Deus, quando faz algo, Ele faz com propósito, irmãos. Ele não faz só para ficar lá, visível para a foto. Ele faz para fazer acontecer. Então Deus, quando usou essa palavra, a palavra grega aqui, catartizo, que significa aperfeiçoar, quer dizer consertar o quebrado. É a mesma ideia também de você pegar um navio que estava afundado e você consertar o navio e fazer ele voltar a navegar. Então, um navio que fica na prateleira não é navio, né? Não, é só enfeite. Um navio que fica no cais parado no seco, não. É um navio que fica no mar, que navega, que transita, que leva e traz. É um navio navegável e equipado para as viagens. Essa é a ideia. Quando Deus nos salva, Ele nos chama para um propósito, para obedecê-lo, para servi-lo. Então a ideia é que Deus vos aperfeiçoe, que Deus transforme a sua vida. Para quê? Para a boa obra. Para você agradar a Deus, obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. Se Deus vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazeres a sua vontade. Em Filipenses 2,13, Paulo diz: porque Deus é o que opera em vós tanto querer, como o efetuar. Muitas pessoas querem agradar a Deus fazendo a sua própria vontade, do seu próprio jeito, com a religião.
seguindo normas, frequentando templos, repetindo palavras, cantando músicas, e fala: eu acho que Deus se agradou de mim, porque eu acho que eu faço mais coisas boas do que coisas ruins. Se for na balança, eu acho que as coisas boas pesam mais. Então ficam nessa mentalidade de que Deus está preocupado com nosso esforço. Deus, Ele quer o seu coração antes de querer a sua mão, antes de querer as suas pernas, antes de querer o seu sorriso, a sua roupa. Deus quer o seu coração, quer a sua vida por completo, e Deus transforma você de dentro para fora. Ezequiel, no livro do Velho Testamento, um profeta, diz assim no capítulo 36, versos 26 e 27: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. O profeta disse isso no Velho Testamento, um período em que o Espírito Santo agia de forma pontual, temporária, para algumas ações específicas. Então o Espírito Santo ele entrava na vida das pessoas para profetizar, para cumprir uma grande obra. Mas no Novo Testamento, agora o Espírito Santo vive, sabe onde? Na vida daquele que crê em Jesus como Salvador, e não sai dali mais. Se você é vivificado em Cristo, se você recebeu Jesus como Salvador, o Espírito vive em você. Você é selado com o Espírito Santo. Você é a habitação do Espírito Santo. Você tem a disponibilidade dele 24 horas por dia. Ele te acorda de madrugada para você orar por alguém. Ele toca no seu coração, te põe, faz você errar o caminho. Às vezes até fura o seu pneu. O Espírito Santo fura pneu. Depende para o que propósito Deus tem. Às vezes fura o pneu para você falar de Jesus para o mecânico. Às vezes permite que você fique enfermo para que você evangelize alguém condenado ao inferno que está no leito ao seu lado. Você já é salvo, você sabe para onde você vai, mas alguém do seu lado tem tudo, mas não tem Jesus. Ele está condenado. Então, às vezes, o Espírito permite uma temporária enfermidade para te dar uma oportunidade eterna de falar de Jesus. Não é importante isso, irmãos? O Espírito levou Filipe ao deserto para evangelizar para um africano. Ele não entendeu o que estava acontecendo, mas ele obedeceu e falou de Jesus para aquele etíope, e aquele homem creu em Jesus e se tornou um missionário na sua terra. Deus está preocupado com todos os povos. Deus está preocupado em levar adiante, e o Espírito Santo nos capacita para fazer isso. Então, irmãos, o Espírito é dado por Deus para aquele que é vivo. Nós somos transformados e recebemos esse Espírito para fazer diferença ao nosso redor. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você está em Cristo? Ou você só sabe de Cristo? Você já ouviu de Cristo? Você canta sobre Cristo, lê sobre Cristo. É bonito falar de Cristo. Aquela igreja fala de Cristo, é uma igreja cristã. Eu me considero um cristão, mas Cristo vive em você. Ou tem lugares lá dentro que você fecha a porta e fala: aqui não. Esse quartinho é meu departamento. Aqui só entra eu. O senhor é bem-vindo só no domingo. Segunda, terça, quarta, até sábado? Não. Jesus Cristo transforma a nossa vida completamente, de dentro para fora. Os nossos pensamentos mudam, os nossos valores são transformados. Aquilo que você achava que era importante não é mais importante. Agora Deus está em primeiro lugar. As pessoas estão em segundo lugar. Mas as coisas eu vou pegar, vender tudo que tem. Não é essa a ideia. Mas tudo que Deus te dá é para a glória de Deus, amém? Amém. E você pensa em honrá-lo. Você pensa em fazer mais e Deus continua abençoando para você honrá-lo.
Então, o Deus é transformador, que vos aperfeiçoe em toda boa obra. Então, a motivação que eu vou te dar, sabendo disso, que Deus é transformador, viva em novidade de vida. Eu sei que talvez você não pensava assim. Você sempre foi egoísta, pensava em você mesmo, gastar tempo com você, deixa os outros se virar. Mas agora, algo aconteceu na sua vida, você tem Jesus. Tudo mudou. Essa vida aqui não tem graça sem Jesus. De que adianta você ter tudo, ter poder, ter fama, ter elogios dos homens, que vão perecer, vão acabar em alguns anos. Ou você ter o sorriso de Deus, com quem você vai passar a eternidade, dizendo honra e glória ao Senhor, digno é o Cordeiro de receber isso para sempre. Que tal treinar agora? Que tal fazer isso agora? Então Deus, além de ser pacificador, vivificador, é transformador, Ele também é capacitador. Para encerrar esse trecho, olha o versículo 21, vamos ler completamente. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. A transformação do coração não é um esforço humano, mas envolve o humano. Não é algo que fica só nas ideias. Ah, Deus transforma. Cadê a transformação? Olha para mim. Essa é a ideia. Olha o que Ele fez em mim. Eu sou prova viva da transformação da obra de Deus. Não sou perfeito, mas eu sou aperfeiçoado, como falamos aqui. Transformado. Para quê? Para Ele. Para obedecê-lo. Deus opera dentro de nós. Nossos desejos e inclinações agora são para aquelas coisas que trazem glória e honra para Deus. Agora você quer agradar ao seu Deus. Você faz não para ser salvo, você faz porque você já é salvo. É diferente. É diferente. Você já ganhou o salário, a vida eterna em Cristo. Agora você quer dizer obrigado a quem te pagou. É diferente. É diferente de você voltar e falar: Senhor, muito obrigado. Eu quero te honrar, eu quero te agradecer, eu quero falar do Senhor para todo mundo e falar para todo mundo: vale a pena esse Deus que me criou, me salvou, que me ama, me guia, me protege, me direciona, e as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que está reservada para mim. E nós somos capacitados por Deus. Sem Deus não somos capazes de nada, mas nós somos, em Cristo, somos muito capazes de obedecer a Deus. Amém, irmãos? Amém. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia nos ensina isso. Cristianismo é compromisso. É você arregaçar a manga e fazer alguma coisa. Não é fazer antes para ter a salvação, mas agora que você já é salvo, você arregaça a mão e fala: porque eu sou filho de Deus, agora eu vou servir a esse Deus. Segundo os Coríntios 3:5 diz: não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo era um homem muito capaz, cheio de dons espirituais, talentos, habilidades, corajoso, falava mesmo, falava firme, duro, falava em amor, falava com firmeza. Ele não era um homem inoperante, ele era um homem capacitado, um homem influente, mas ele não dava crédito aos seus treinamentos, ao seu pedigree. Ele dava crédito a Deus. Sou capaz em Cristo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Efésios 2, versículo 8 e 9, fala da salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação, irmãos, não depende das suas obras, depende da obra de Jesus, na cruz. Ele fez a obra perfeita. Tanto é que ele falou: está consumado, não tem mais nada para acrescentar. Você não vai conseguir acrescentar nada à obra de Jesus. Na verdade, é blasfêmia quando você tenta acrescentar o que Jesus fez.
Quando você fala, não, eu acho que Jesus precisa da minha mãozinha, você está falando, não foi suficiente o que ele fez. Isso é blasfêmia. Então, somos salvos por Cristo. Mas onde entram as obras aí? Tem as obras agora. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras são boas, e são obras, mas são para os que já têm Jesus no coração. Aqueles que foram salvos pela obra de Jesus, agora devem viver capacitados por Jesus em obediência, lutando contra o pecado, obedecendo a Deus, pregando, defendendo a fé, tudo na dependência de Deus, com a capacidade que Deus já dá. Então a aplicação aqui, agrade a Deus, para a glória de Cristo. Encerra de uma forma muito linda, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos ler junto o texto inteiro, entendendo isso que acabamos de ouvir na palavra de Deus. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Essa é a doxologia. Doxo, glória. Logia, palavra. Palavra de glória, palavra de louvor, dada pelo autor de Hebreus a Deus, ao Deus pacificador, vivificador, transformador, capacitador. Você tem esse Deus como seu único Deus? Feche seus olhos nesse momento. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que nós respondamos em fé e obediência. Que teu Espírito esclareça as dúvidas que possam surgir nos corações. E use essa igreja para apontar para Jesus, para dar glória para Jesus. Pessoas venham de verdade crer em Jesus, serem filhas de Deus e andar como filhas de Deus. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda com os olhos fechados, cabeça baixa, você está aqui, ouviu a palavra de Deus, Deus tocou no seu coração para você se arrepender dos seus pecados e falar: me perdoa, me salva, Senhor Jesus. Deus falou com você e você quer tomar essa decisão. Pastor, ore por mim. Eu quero tomar essa decisão de pedir perdão e pedir para Jesus me salvar. Eu me arrependo e creio nele. Levanta a mão. Pastor, Deus falou comigo para tomar essa decisão. Eu nunca fiz isso. Mas eu nunca fiz isso. Você não precisa fazer isso 2 vezes, se você já fez uma vez. Se você nunca fez, você precisa fazer isso. Depois do culto, você pode falar: pastor, você pode tirar umas dúvidas, você pode orar comigo sobre isso. Eu tenho o prazer de fazer isso com você. Ou outro irmão da igreja, outra irmã da igreja pode fazer isso. Talvez você está aqui como cristão e você não tem levado Deus a sério. Talvez a igreja se tornou uma religião, uma tradição para você. Deus se revela dessa forma. Ele merece louvor e glória, merece a nossa obediência, nosso compromisso. Deus tocou no seu coração para você levá-lo mais a sério. Levanta a mão: pastor, Deus falou comigo para levá-lo mais a sério. Amém. Deus te ajude. Eu vou orar por você. Talvez você está, brincando, desvalorizando as coisas de Deus. Deus tocou no seu coração. Me leva a sério. Eu sou tudo isso. Senhor, abençoe aqueles que aqui vieram. Que o teu Espírito faça essa palavra ficar nos corações durante a semana.
Que o Senhor faça saltar das páginas das Escrituras, ó Pai, essas verdades de uma maneira muito clara durante a semana. E que, no íntimo de cada um, venhamos a olhar com gratidão, obediência, reverência, fé ao Senhor. É no nome de Jesus, que merece glória e honra. Amém. Amém.